Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o programa Doses Apocalípticas, terminando uma série de estudos aqui sobre o capítulo 14 do Apocalipse, as 3 mensagens angélicas. Já estudamos a primeira mensagem, a segunda e a terceira mensagens. Se você perdeu esses vídeos aí, a nossa conversa aqui, Felipe e eu, é só você acessar os vídeos anteriores na playlist Doses Apocalípticas ou no site apocalipse.com, que você já sabe é o seu portal de profecias, Daniel e Apocalipse, tem muito material bom ali. Felipe postou aí um curso, né, que ele ministrou, Apocalipse capítulo por capítulo, tem muita coisa boa ali. Mas, Felipe, a gente precisa terminar aqui, então, esse capítulo 14, que traz aqui uma colheita, né, uma colheita meio macabra aqui, uma coisa complicada. Nós já vimos que quem avisa, amigo é. Deus oferece graça, mas também fala dos juízos, e não fica adorando a pílula. Ele mostra que o mundo vai acabar. Esse sistema, esse de engano, esse mundo de pecado, um dia vai ser destruído, e nós herdaremos de Deus, pela graça de Deus, né, e pelo sangue de Cristo, nós temos essa promessa de que herdaremos a nova terra, novos céus, nova terra, que é assunto lá para o capítulo 21, chegaremos lá ainda. Mas Deus, ele avisa, olha, as coisas ficarão complicadas, mas há uma via de escape, obviamente, mas Deus não deixa de mostrar, de avisar o que vai acontecer. Felipe, que colheita é essa que aparece aqui no fim do capítulo 14 de Apocalipse? Pois é, essa colheita ela é uma definição final de 2 grupos que estão antagônicos. Um grupo é o que adere à proposta de Deus e se torna o remanescente de Deus, que é bem apresentado em Apocalipse 12, e também aparece exatamente no final do capítulo, aliás, aqui no verso 12 do capítulo 14. E também tem um outro grupo, que é o grupo que adere à proposta de Babilônia, a proposta satânica. E são os que recebem a marca da besta, né? Que adoram a besta, como a gente já falou. Ou seja, esse sistema todo cai, e ele cai porque ele está em total oposição a Deus. E as 2 colheitas elas representam o momento da proclamação final do Evangelho. Então, a proclamação final, a gente sempre pensa que a proclamação final do Evangelho ela vai sempre terminar com todo mundo aceitando. Não é isso que a Bíblia diz. Um grupo não aceita e o outro grupo aceita. Então essa divisão ela é apresentada por João aqui na forma de 2 colheitas. E outra vez ele tá buscando uma referência lá de Jeremias capítulo 2. Então uma é caracterizada como uma colheita, como se fossem grãos, e outra uma colheita de uva, ou vindima. Só que as uvas são pisadas. No lagar. No lagar, exatamente. Então, o Filho do Homem, aparece aqui, vem numa nuvem branca, e isso remete naturalmente a Daniel. Jesus, que recebe do Ancião de Dias o domínio universal e eterno. Uhum. E é também Mateus 24, Mateus 26. E ele vem com uma coroa de vitória e uma foice afiada para colher. Então, quer dizer que aqui, nessa descrição, a proclamação do Evangelho já aconteceu, já foi completada. Então, antes da volta de Jesus, vai ter uma definição de quem são os justos e de quem são os perdidos. Então, isso é muito interessante, porque você tem essa primeira parte que é a colheita dos salvos, vamos dizer assim. Isso, inclusive, tem uma referência lá em Amós também, né? Tem uma relação, Amós, capítulo 8, faz uma relação direta entre o fim e os frutos maduros. O fim significando o tempo apropriado para a colheita. Então, existirá um momento que vai ter uma colheita apropriada dos justos. Ou seja, há um momento em que vai acabar a indefinição e finalmente, aliás, vai acabar a espera pela volta de Jesus. E ele vai voltar e vai retribuir. E aí, por outro lado, você tem o lagar, né, a vindima, que elas são pisadas, as uvas são pisadas. É diferente da outra. Por que é diferente? Presta atenção no que o texto fala, né? É um anjo que sai do templo no céu com uma foice afiada. E aí ele se soma um outro anjo com autoridade sobre o fogo. E aí, o que acontece? Isso é muito interessante, porque a ideia ali é de pisar as uvas no lagar da ira de Deus, que é um conceito relativo à severidade do juízo divino. E aí você tem referências em Isaías 63, Joel capítulo 3 também. Então esse juízo é descrito na apresentação simbólica do derramamento das 7 pragas, em que fala da cólera ou ira de Deus. Então aparece também na apresentação das pragas. Então aí o que nós estamos vendo é o fim, é o destino final dos perdidos.
É algo que vai aparecer nos capítulos 17, 18, 19, 20, sim, mas ele aparece também no capítulo 14, mostrando que realmente a volta de Jesus é um divisor de águas. E não haverá inocência, né, Felipe? Porque Mateus 24:14 diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunha todas as nações, e então virá o fim. E nós entendemos que este momento aqui já é decisivo, né? Quer dizer, a decisão já aconteceu antes, na verdade. As pessoas entenderam, tiveram luz suficiente para tomar sua decisão, sabem quem é a besta, sabem quem é o cordeiro, e quando incorrerem aqui nessa sentença, nesse juízo, elas terão plena consciência do que fizeram ou deixaram de fazer. Então, é aquilo que se diz, né? Quem planta, colhe. Então, se nós plantamos, né, para a carne, como diz Paulo, né, vamos colher também essa colheita ruim aí, né? Se nós plantamos no Espírito para as coisas de Deus e aceitamos o plano de Deus, nós colheremos vida eterna, salvação eterna. Então, é uma advertência, como tantas outras que o Apocalipse nos traz, no sentido de, filho, escolhe. Deus mesmo diz, né, não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa, se converta, escolhe, pois, a vida para que vivas. O tempo todo na Bíblia, Deus está clamando, apelando para que as pessoas escolham o caminho da salvação. E aqui, vemos também esse filme. Não, desculpe, Michel, só uma questão, desculpe, não querendo cortá-lo, só para colocar uma coisa muito importante, que a gente não pode esquecer. Essa definição final do destino dos ímpios e dos salvos acontece após a proclamação final do Evangelho. Então isso é muito importante. Apocalipse 14 é o capítulo da proclamação. Todos terão clareza suficiente para tomar. Todos terão clareza. Porque algumas vezes quando o leitor muito superficial aqui do texto pode pensar, não, então quer dizer que simplesmente foi falado isso em algum momento lá na história e as pessoas não entenderam direito e elas... Não. Essa parte final dos versos 14 até o 20, elas já implicam a compreensão de que o evangelho já foi proclamado completamente. Toda a mensagem, a tríplice mensagem angélica foi dada de maneira contundente, completa, sem rodeios, sem restrições. Então, as decisões serão bem fundamentadas, seja para um lado ou para o outro. Talvez valha a pena até a gente recordar um detalhe sobre a marca da besta. Há pessoas por aí que às vezes ficam, né, com tom alarmista, sensacionalista, dizendo que a marca da besta já foi, né, o decreto dominical já foi assinado, vai ser semana que vem. Não tem como ser assim, porque vou aqui citar uma autora que nós respeitamos muito, né, e até recomendo o livro dela, O Grande Conflito, por exemplo. Nesse livro, Ellen White diz que antes que haja realmente uma lei dominical, haverá uma agitação em volta desse assunto, haverá isso vai estar na mídia, na boca do povo, nas redes sociais, e eu tenho certeza de que o Espírito Santo estará trabalhando na mente e no coração das pessoas, para que elas possam estudar a Bíblia, entender os reclamos divinos, a lei de Deus, a importância dela, para só então, tanto o selo de Deus quanto a marca da besta, ou o selo da besta, serem aplicados sobre aqueles que aceitaram ou que rejeitaram a verdade. Então, cuidado com essas pregações alarmistas, né, de que é agora, é semana que vem, já aconteceu. Não. Haverá realmente um momento de agitação dominical. Esse assunto vai ser trazido à tona e as pessoas serão alcançadas pelo Evangelho eterno, para que então isso que nós acabamos de estudar aconteça. Possamos semear bem, né, para que possamos colher também a boa colheita no fim de tudo. Um grande abraço para você, continue conosco, essa série vai avançar até o capítulo 22. Felipe e eu aqui queremos estudar o Apocalipse com você, para que você se sinta motivado também a conhecer essa mensagem de salvação e de advertência, porque Deus adverte aqueles a quem Ele ama. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te ajude a tomar a melhor decisão. Lembre-se que hoje é o tempo de tomar decisões, de se arrepender e de buscar a Deus, para que você faça parte da maravilhosa colheita da qual fala o capítulo 14, ao você abraçar o Evangelho eterno, que remete a Deus como Criador, Salvador, que diz que tem um juízo, mas que é um juízo que significa a retribuição a tudo aquilo que você, pelos méritos de Jesus, obteve. Deus te abençoe ricamente. Amém.